Olá, entro nesta prosa com uma pergunta para você que me honra com sua audiência. Você acha que a experiência de nossa cidade com o Consórcio Intermunicipal de Saúde é algo excelente e sem qualquer ponto negativo? Será que temos nele um bom exemplo para levar à prática para outras áreas? Em 2012, assim que o registro da candidatura do senhor Geraldo José Pereira, o Ladinho, foi confirmada, tive a oportunidade de ouvir dele uma avaliação sobre o consórcio. Segundo ele, que afirmava ter sido um dos criadores do consórcio de saúde em Guanhães, o sistema não estava funcionando porque era mal administrado. Disse que, se eleito, tudo se resolveria de uma vez por todas. No ano passado, quando centenas de pacientes ficaram sem psiquiatras, ouvimos pela imprensa um exemplo clássico de enrolação que, além de nada resolver, vai empurrando e jogando a culpa para os outros. Naquela época, um profissional, alegando atraso de salários, deixou de atender os pacientes do município. Os responsáveis pela saúde na prefeitura diziam que o médico era contratado pelo consórcio e não pela administração. Ninguém deu muita bola para o fato do consórcio atrasar o salário do psiquiatra justamente porque não recebia o pagamento da prefeitura. Ou seja, o autêntico ninho de mafagafos cheio de mafagafinhos. Estou lembrando disso porque está tramitando na Câmara, desde a sessão do dia 4 de agosto, o projeto de lei número 42, de autoria da Prefeitura de Guanhães, que, se aprovado, dará autorização ao prefeito para formar outro consórcio, com 13 municípios. Desta vez, com o pomposo nome de Consórcio Público para o Desenvolvimento da Microrregião da Bacia do Suaçuí. Segundo os termos do projeto de lei, o consórcio será formado com as cidades de Água Boa, Coroaci, Dores de Guanhães, José Raidan, Materlândia, Rio Vermelho, Sabinópolis, Santa Maria do Suaçuí, São João Evangelista, São José da Safira, São Sebastião do Maranhão, Senhora do Porto e Serra Azul de Minas. Também farão parte dele o SAAI Guanhães e o Território Rural do Alto Suaçuí Grande, ambos citados entre os municípios. O segundo artigo do projeto de lei diz bem assim, abre aspas, fica ratificado e homologado sem reservas e restrições o protocolo de intenções do Consórcio Público para o Desenvolvimento da Microrregião da Bacia do Suaçuí, fecha aspas. Por mais que perguntemos sobre essas intenções, sobre esse tal protocolo, nada ouvimos. Até ontem, nem os vereadores, aos quais a Prefeitura pede para aprovar a lei, tinham conhecimento de tal protocolo de intenções. Sei que nem a Prefeitura nem a Câmara gostam do fato de falarmos aqui dos projetos que preferiam aprovar sem que o povo soubesse, mas prossigo. Afinal, se eu quisesse que esses políticos gostassem do que faço aqui, eu estaria elogiando esse desgoverno, puxando o saco e recebendo uns bons trocados, dando a mínima para a população enganada. Segundo o artigo 4º do projeto de lei 42, um dos objetivos do consórcio para desenvolvimento da microrregião da Bacia do Suaçuí é promover a instalação de aterro sanitário comum aos municípios consorciados em área a ser determinada por órgão técnico ambiental e que será situado no território de um ou mais dos municípios, mediante desapropriação, cessão, comodato ou qualquer outro instrumento legal que permita a sua instalação. Agora pensemos. Se o uso consorciado do hospital e serviços de saúde deixam a população a ver navios, imagina como isso será com um aterro sanitário em comum com outros municípios? Suponhamos que o aterro ou o novo lixão seja aqui na nossa cidade. Já imaginaram que o lixo que aqui vai se acumular será multiplicado por 13? E se não for aqui?
Isso não vai tornar ainda mais caro o serviço de limpeza urbana para os municípios envolvidos? É bom lembrar que o prefeito Ladinho está pagando atualmente cerca de R$ 5.500 por dia, quase o equivalente ao salário mensal de um vereador, para a empresa contratada fazer o serviço. Isso para levar os resíduos a um aterro localizado bem aqui. Será que um município que tem menos de 10 mil habitantes, como Dores de Guanhães ou Senhora do Porto, por exemplo, vai querer abrigar um aterro sanitário para outras 13 cidades com populações bem maiores? Então, vai acabar sobrando para quem? Além disso, o consórcio deverá exercer as atividades de planejamento, de regulação e de fiscalização dos serviços públicos, de planejamento urbano, preservação de recursos hídricos e melhorias ambientais no âmbito do território dos municípios consorciados. Uai, a atual gestão está passando o bastão para um consórcio? Planejamento, regulação e fiscalização dos serviços públicos? Preservação de recursos hídricos? Como já disse, o protocolo de intenções do consórcio em nenhum momento foi discutido, nem detalhado ou apresentado. Mas tivemos acesso exclusivo a uma cópia do documento em que o prefeito Ladinho justifica o projeto de lei para o presidente da Câmara. Nele, o prefeito afirma o seguinte sobre o protocolo de intenções, abre aspas, ele foi elaborado em consonância com as disposições da lei para gestão associada de serviços públicos e, como podem observar, a criação do consórcio público para desenvolvimento da microrregião da Bacia do Suaçuí, para o desenvolvimento de ações conjuntas em relação a, dentre outros, os seguintes serviços. Aí ele lista 20 itens, começando com a gestão associada de serviços públicos. Um desses itens, o de número 10, fala sobre o planejamento, a gestão e a administração dos serviços e recursos da Previdência Social dos servidores de qualquer dos entes consorciados. Pelo que eu e vários outros cidadãos entendemos, o tal consórcio poderá gerir os recursos da Previdência dos servidores não só do município de Guanhães, mas de todos os 13 municípios onde eles existam. Qual será o entendimento dos vereadores da base que formam a maioria? O consórcio poderá mexer, então, só no Guanhães-Prev com recursos acima de 23 milhões? Recursos poupados suadamente juntados pelos trabalhadores públicos municipais, pensando em suas aposentadorias, diga-se de passagem. Será que entendemos errado? Se isso é fato, então vale dizer que um projeto de lei que permite interpretações tão díspares não deve, de maneira alguma, se tornar lei. Os servidores de Guanhães foram alertados sobre isso. Os responsáveis pelo Guanhães-Prev estão mobilizados. Agora resta saber como o projeto será tratado pela Câmara. Se a maioria dos vereadores o aprovar, restará a nós torcer para que os craques dessa nossa administração de arranca-tocos e quebra-canelas não nos levem a derrotas acachapantes. Em caso de aprovação e mais um consórcio se forme, será que daqui a 20 anos o senhor Ladinho estará por aqui para dizer que esse novo ninho de mafagafos, cheio de mafagafinhos, esse consórcio para o aterro sanitário só não funciona porque é mal administrado? Mais uma curiosidade. Por que nem a metade dos municípios da chamada Bacia do Suaçuí não estão listados como membros do consórcio?
Por que Virginópolis, Divinolândia, Peçanha, Cantagalo, Paulistas, São Pedro do Suaçuí, São José do Jacuri, Coluna, dentre outros, não estarão no consórcio que ora se propõe como solução para o desenvolvimento da microrregião da Bacia do Suaçuí? Epa, tem gato nessa tuba. Essa expressão me lembra o saudoso Sr. Nabuco e Mestre Du da banda de música. Mas isso é outra prosa. O fato é que Virginópolis e Divinolândia estariam em outro protocolo de intenções. Já entraram em outro consórcio com Guanhães, com o mesmo objetivo de se construir um aterro sanitário comum. Pelo menos, já há autorização para isso. Será que o presidente da Câmara não se lembra que no dia 2 de junho deste ano ele praticamente assinou um cheque em branco ao aprovar o projeto de lei número 28 de autoria do Executivo? Foi justamente assim, assinatura de um cheque em branco, como eu me referi na prosa do dia 29 de maio, alertando para a aprovação inadequada da maioria dos vereadores daquele projeto. O que acabou acontecendo, pois o projeto foi aprovado sem que os vereadores vissem, nem nós, qualquer protocolo de intenções, o que geralmente deve vir antes da proposta de formação de qualquer consórcio. Agora, pasme, meu amigo, aquele projeto 28, aprovado pela maioria da Câmara, já autorizou Guanhães a formar consórcio, inicialmente com Virginópolis e Divinolândia, para a destinação de resíduos sólidos e construção de um aterro sanitário a ser usado de forma consorciada. E quando a gente acha que já está no fundo do poço, aparece outra ladinice e outra nivaldice. Agora ouça o que escreveu o prefeito Ladinho no final da justificativa daquele projeto encaminhado ao presidente da Câmara em maio. Abre aspas. Releva a crescer que as ações e os parceiros não se esgotam somente nos municípios citados, Guanhães, Virginópolis e Divinolândia. Importante frisar que, se necessário, poderá haver a adesão de outros municípios, fecha aspas. Moral da história. Esse projeto de lei 42, além de repetir o erro do PL 28, de não mostrar o protocolo de intenções nem discuti-lo com a população, ele é desnecessário. Se o município já está autorizado a formar um consórcio para a construção de aterro sanitário, basta incluir os outros 13 municípios, ou até todos os 34 da Bacia do Suaçuí, na proposta já aprovada anteriormente. Meu amigo servidor público, agora tem razão para acabar com todo o estoque de Neucid da cidade. Você vai ficar com a orelha coçando incessantemente. Eu também ficaria, pensando que com o PL 42 a prefeitura só está pedindo autorização para fazer outras coisas que se esqueceram de incluir no PL 28. Como, por exemplo, ter acesso aos recursos dos fundos de previdência de todos os municípios envolvidos, no nosso caso mais próximo aos cerca de 23 milhões de reais do Guanhães Prev. Pelo menos os servidores terão tempo de lutar contra isso, pois esse projeto não entrou na pauta da sessão de ontem. Eu entendo que a maneira que estão organizados todos os conselhos, seja da educação, como da saúde, cultura e assistência social, somente servem para legitimar as ações do Executivo, mesmo quando elas não ajudam em nada e até prejudicam a população. Por exemplo, por que o presidente dos conselhos geralmente é o secretário da pasta? Porque os conselhos, na maioria das vezes, só deliberam as ações propostas pelos secretários presidentes e não permitem que os cidadãos tenham mais controle e fiscalização das ações do Poder Executivo? Na pasta da educação, por exemplo, como os cidadãos podem garantir que os recursos do Fundeb
sejam investidos somente na educação? Sabemos, por exemplo, que há muito as contas do Fundeb não estão fechando. Enquanto isso, há pessoas com cargos comissionados pagos com esses recursos exclusivos da educação para trabalhar na Secretaria de Distritos ou na Secretaria de Saúde. Se o Conselho da Educação é presidido pelo secretário da pasta e conta ainda com outros membros indicados pela própria Prefeitura e pela Câmara, a coisa vai ficar como está. Ou seja, vão continuar investindo dinheiro que o governo federal repassa exclusivamente para a educação, com o objetivo de pagar salários de apadrinhados, mesmo fora do setor educacional. Não vejo sentido em conselhos onde a maioria dos membros e a presidência dos mesmos é indicada pelo chefe do executivo. Isso dificulta uma de suas principais funções, que é a fiscalização e o controle social das ações dos administradores. Cá para nós, os vereadores poderiam se inspirar e propor mudanças em todos os conselhos municipais já existentes. Se funcionassem com louvor, os conselhos seriam um grande apoio na fiscalização e um poderoso auxílio para a população, algo que estamos realmente necessitados por aqui. E ontem a Câmara recebeu 2 projetos de lei da Prefeitura pedindo abertura de crédito adicional no orçamento deste ano. Parece que nem o orçamento que eles mesmos fizeram está comportando toda a gastança que estão promovendo no ano. Se estão com dificuldades para fechar a folha de pagamento, por exemplo, por que apresentaram ontem o projeto de número 56, que cria mais cargos na estrutura administrativa municipal? A farra dos cabides de emprego, pelo visto, segue solta. Tudo por uma Goiânia mais feliz. Nós que estamos pagando toda essa lambança, já podemos comemorar? Mas isso é outra prosa. Um abraço.